Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Pega a tua Bíblia, abre no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 1 ao versículo 8. Livro do profeta Ezequiel. Lemos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio e me fez andar ao redor dele. E eis que era muito numeroso sobre a face e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes? E eu disse: Senhor Jeová, tu, ó. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o Espírito, e viverei, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e viverei, e saberei que eu sou o. Então profetizei como se me deu. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso em seu osso. Pode tomar o vosso assento. Irmão, vou fazer uma pequena ilustração. Quando você vai a um shopping, que você vê um autor ali vendendo livro, ele vai estar vendendo e vai estar autografando aquele livro. Aí você não precisa ser fã dele, você chega para ele e diz a seguinte coisa: olha, eu sou teu fã, coloca o meu nome aí. E ele vai fazer para você uma dedicatória. E ao entardecer, quando ele for embora e chegar na casa dele, ele não vai nem se lembrar que você existe. Mas Jesus é o único autor que senta para te ouvir. Jesus é o único autor que vai estar ao teu lado para ouvir aquilo que ele quer falar com a igreja. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, ele é sem sombra de dúvida um dos livros mais difíceis de ser interpretado no Antigo Testamento. A visão que Deus deu para esse profeta não foi qualquer uma visão. Ela não foi uma visão tão simples. Na maioria das vezes, Deus dava a visão para o profeta Ezequiel. Mas só que nesse capítulo aqui, a qual que nós acabamos de fazer menção de ler, Deus vai mostrar a Ezequiel um vale de ossos secos. Deus ele vai pegar Ezequiel e vai mandar Ezequiel andar sobre aquele vale. Só que o texto que diz que é visão do vale de ossos secos, mas só que conforme Ezequiel está andando, conforme Ezequiel está vendo o estado daqueles ossos, ele vai dizer que os ossos estavam sequíssimos. Então dá para se entender que o texto deveria ser visão do vale dos ossos sequíssimos. Mas esses ossos que estavam aqui, esses ossos ele estava representando o povo judeu que foi levado a cativo para a Babilônia. Era o povo de Israel. O Senhor, ele deixou aqueles ossos
exposto para ele mostrar para as outras nações a situação do povo de Israel, como aquele povo se encontrava. Aquele povo se encontrava fraco, aquele povo se encontrava doente, aquele povo se encontrava em um mau estado, mas Deus estava ali naquele momento, ele estava tratando daqueles ossos. Esta noite vai ser noite de tratamento, vai ser a noite que Deus vai começar a tratar dentro do teu vale, e esses ossos ali, ele estava tratando um por um, que você vai ver que Deus vai mostrar para Ezequiel a situação daqueles ossos. Mas o que eu acho mais lindo, pastor Arley, é que quando Deus, ele mostra para Ezequiel a situação dos ossos, ele está dizendo: Ezequiel, eu te mostrei a situação dele, mas não é para você sair lá fora e falar do estado que ele está. Eu te mostrei a situação dele, mas não é para você fazer fofoca da situação daqueles ossos. Porque você vai ver que no versículo 1 vai dizer que: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito para o meio de um vale. Observa bem, o que está pegando Ezequiel e levando em espírito é a mão do Senhor. Ezequiel não está de forma nenhuma dizendo: Senhor, me leva em espírito. Não, quando está falando sobre isso, está tratando de um arrebatamento. No versículo 2, você vai ver que Deus vai fazer Ezequiel andar ao redor daqueles ossos. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o Senhor coloca Ezequiel no meio do vale, mas faz questão de Ezequiel andar ao redor daqueles ossos. Eita, glória a Deus, aleluia. Ele está fazendo Ezequiel andar, mas não é Ezequiel que estava andando por si próprio, era a mão do Senhor que estava conduzindo ele. Porque, irmão, andar num calçadão é muito simples, andar na beira da praia é uma coisa linda, mas andar dentro de um vale, ninguém quer andar dentro de vale cheio de ossos. Aí você vai entender que no versículo 3, Deus, ele vai fazer uma pergunta para Ezequiel. Ele está dizendo: Ezequiel, será que esses ossos possam sobreviver? Só que Deus faz uma pergunta para Ezequiel, mas está dando o direito de Ezequiel responder. A resposta de Ezequiel ali naquele momento era: Senhor, sim ou não. Mas só que Ezequiel sabe que Deus tem poder para fazer qualquer coisa, porque ele fica inibido de dar resposta. Ele olha e fica calado. Mas ele está olhando e o Senhor está perguntando: e aí, Ezequiel? Pode sobreviver? Pode fazer alguma coisa? Aí Ezequiel fala assim: Senhor Jeová, tu o sabe. Fica de pé, missionário Alessandro. Lê o versículo 4 ali. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Escuta bem. O que Deus mandou Ezequiel fazer ali? Profetizar. Agora, põe no versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. Peraí. Então Ezequiel está profetizando por quê? Alguém deu ordem para ele. Deus deu ordem para Ezequiel, então alguém deu ordem para ele. Você está entendendo, missionária Alessandra, que o desejo de profetizar, pastor Arley, não partiu do coração de Ezequiel. O desejo de profetizar partiu do coração daquele que te mandou você profetizar. E nessa noite ele está mandando você dizer: profetiza no meio desse vale, profetiza no meio do deserto, que se ele que deu ordem, ele está dizendo: o campo está livre, você pode profetizar. Levanta a tua mão, a palavra para Deus é: e profetiza. Escute bem, missionário Alessandro. Continua lendo o 7. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Peraí. Vê se esse ruído foi
depois que Ezequiel profetizou ou quando ele estava profetizando? Foi quando ele profetizou. Então, quer dizer que Deus não esperou Ezequiel acabar de profetizar. Foi quando ele profetizava. Tem noite que a mensagem é: depois do culto, Deus vai com você. Mas a mensagem desta noite é: enquanto você estiver aqui, Deus vai estar trabalhando lá. Se você profetiza, o ruído vai acontecer. Ele não está dizendo que é depois do culto. Ele não está dizendo que é antes do culto. É na hora que você profetiza. Ele está dizendo, levanta a mão. É Deus dizendo, profetiza agora, que vai acontecer no mundo espiritual. O ruído, alabacalabaxúria. Entendeu bem? Ele não esperou. Deus não vai esperar o culto acabar para resolver a solução do seu problema. Deus não vai esperar tudo se concretizar. Não. Enquanto você estiver aqui, Deus vai estar visitando o seu vale. Vai lá, missionária, continua lendo. E enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço. Peraí. Eis que fez o quê? Um reboliço. Agora vê se esse reboliço veio para separar ou para juntar os ossos. O reboliço veio para juntar os então ossos. Entenda bem. Se Deus estiver por trás do meu reboliço, Ele não está separando. Ele está juntando. Sabe o que Deus está dizendo? Eu nunca vim para separar. Eu sempre vim para juntar. E o reboliço que eu estou fazendo hoje é para te levantar. É para te exaltar. E Deus está dizendo, eu vou hoje juntar os teus ossos. Levanta a mão. Eu vou juntar. Há um reboliço de Deus essa noite. Há um reboliço de Deus essa noite. Quando Deus estiver por trás do teu reboliço, irmão, aquilo que está fora vai juntar. Tiago Marco, e se o reboliço era para causar separação, e se o reboliço era para separar, o reboliço agora está fazendo unir. Sabe o que me leva a entender? Que Deus não perde o controle da tua vida. Deus não perde o controle dessa situação. Deus não está perdendo o controle. Quem fica nervoso sou eu e você. Só que Ele está dizendo, eu até baguncei alguma coisa, mas a última palavra ainda está comigo. Ainda está com Deus. Você não vai precisar pegar nada de ninguém. O que é teu, porque os ossos não se separaram. Os ossos se juntaram. O que é teu vai voltar para você. Ei, você não precisa invejar a cadeira de ninguém. A cadeira é sua, ninguém toma. Peraí, missionário. Para varão, coloca no versículo 4 de novo. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Espera aí, está tudo na Bíblia, irmão. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: ossos, ouve? E ossos tem poder para ouvir, Tiago Marco? Sim, entenda bem, irmão. O nosso corpo, ele só está em pé por causa dos nossos ossos. E os nossos ossos é a nossa estrutura. Mesmo que você quebre a perna, vão colocar um gesso. Vai tentar te quebrar, mas coloca o gesso, você ainda está firme. Aí eu estava estudando e procurei saber que os ossos ouvem. Aquilo mexeu comigo. Eu perguntei à missionária, ela ficou na dúvida. Eu falei, varão, ossos ouve sim. São 3 tipos de ossos. Porque o nosso corpo humano está localizado na central da audição. Pode falar o nome? Primeiro osso, martelo. Segundo osso, bigônia. Terceiro osso, escribo. É o menor osso, 2,5 milímetros. E ele tem a capacidade de dar audição a tudo que você ouve. Sabe o que Deus está dizendo? Independente do milímetro que você é, independente de que você não seja, Ele está dizendo, até o osso que não tem sentido, eu faço dar sentido à tua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não descarto ninguém. Todo mundo no meu reino, ele tem utilidade. Pode vir a prostituta,
vir cracudo, pode vir com todo mundo aquele que talvez nem serve, mas no reino de Deus todo mundo tem utilidade, todo mundo tem utilidade. É 12 milímetros e meio. Você já está entendendo que Deus não vai começar no maior. Deus essa noite está dizendo: eu vou começar pelo menor. Fachúria, eu vou começar. Olha aqui, se é 2 milímetros, ele é tão pequenininho. Sabe o que Deus está dizendo? Parece ser tão pequeno até o que você me pede. Só que Deus está dizendo: na minha mão eu faço você crescer. Na minha mão eu faço você crescer. Na minha mão eu faço você crescer. Escuta bem, varão. Coloca no versículo 8 aí, por favor. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. Entenda bem, missionário. No versículo 7, a primeira coisa que Deus fez no vale foi ajuntar os ossos. Deus, ele ajuntou os ossos. No versículo 8, Deus vai fazer crescer. Aí você está entendendo o que Deus quer fazer essa noite com você? Deus quer te dar crescimento, mas para Ele te dar crescimento, Ele tem que acrescentar alguma coisa em você. Observa bem, Deus colocou nervo, Deus colocou carne, Deus colocou pele, mas faltava uma coisa: o Espírito. Mas sabe quando o Espírito vai vir? Só depois que ele arrumar a casa. Ô glória! Ei, o Espírito não trabalha em casa, vamos! Fachúria. E é interessante, Diácono Marco, que só pode ficar de pé depois que o nervo ficou de pé. Ou seja, se juntou. Era osso, mas não tinha sentido. Era osso, não tinha utilidade. Porque tudo aquilo que é osso não tem utilidade nada. Aí Deus está dizendo: parece até que tu não está vendo, mas eu quero dar utilidade naquilo que você nunca mais achou que ia acontecer. Deus está querendo dar utilidade naquilo que você desacreditou. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou dar osso, eu vou dar nervo, eu vou dar pele. Mas para isso acontecer, volta a sonhar de novo, volta a acreditar de novo, volta a crer de novo. Escuta só, varão. Coloca no versículo 1, por favor. Ei, missionária. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale. Escuta bem, ele pôs ele aonde? Ezequiel foi posto aonde? No meio. Ezequiel fez questão de dizer que Deus colocou ele no meio. Põe o 2, irmão. E me fez passar em volta deles. Peraí. Então, peraí. Deus coloca Ezequiel no meio, mas quer que ele passeia por volta. Aí eu fiquei perguntando: mas se Deus colocou ele no meio, ele não poderia andar no meio? Sim. Mas por que ele anda aí em volta? Observa uma coisa, irmão. Por Ezequiel, ele não dava nem um passo. Mas a mão que está conduzindo ele é a mesma mão que vai dar direção para você. A mesma mão que está fazendo ele andar ao redor vai ser a mão que vai te levar para a esquerda, vai ser a mão que vai te levar para a direita. Aí eu perguntei a Deus: Deus, por que o Senhor colocou Ezequiel no meio e o Senhor fez ele andar ao redor? Aí Deus me disse a seguinte coisa, missionária: sabe por que eu te mandei você andar ao redor? Porque se você anda no meio, você ia pisar em alguns ossos. Ei, se você anda no meio, você ia pisar. E é osso, mas tinha utilidade para Deus. É osso, mas ele ainda ia usar. Sabe o que Deus está dizendo? Você não pode pisar em alguém que você hoje acha que não vai acontecer nada. É difícil até acreditar, mas olhe para alguém discretamente e diz assim: não despreze mim hoje, não me jogue de lado hoje, não me jogue de escanteio hoje. Você pode estar sentado de um grande rei, você pode estar sentado de uma grande rainha. Não desperdiça a oportunidade de ajudar quem está do teu lado. Ajuda quem tá, porque à medida que tu ajuda, ele te levanta no reino, ele te levanta. Entenda bem,
missionária? Aí eu falei assim, Deus, mas não tem problema, é tudo osso. Não tem utilidade. Já estava sequíssimo. E nem prestava mais. Estava em estado de decomposição. Aí Deus falou para mim a seguinte coisa: cuidado, Ezequiel, porque o osso que você está pisando hoje pode ser alguém que ele vai levantar para te ajudar amanhã. Ei, não pisa em ninguém na vida, porque o osso que tu está pisando hoje pode ser alguém que ele vai levantar para te ajudar amanhã. Diácono Marco, e aquele osso no exército de Deus já estava pronto. Na visão de Ezequiel não estava pronto. Na visão de Ezequiel estava seco. Mas na visão de Deus já era um grande exército. Sabe o que Deus está dizendo? Parece que não está acontecendo nada, mas Deus já está vendo o teu futuro. Parece que não está acontecendo nada. Você diz assim, Senhor, tu disse que vai me levantar. Ele disse, eu disse não, eu vou te levantar. Ai, Senhor, tu disse que vai salvar minha família. Eu disse não, eu vou salvar tua família. É presente e não passado e nem futuro. Deus está dizendo, eu falei que vou levantar. Eu vou levantar. Se eu falei que eu vou te erguer, eu vou te erguer. Se eu falei que vou paralisar o inferno, ele vai. Escuta bem, missionária. Sabe qual é o meu maior medo? É pisar em alguém na vida. O meu maior medo é de pisar em alguém na vida. Porque tem muitas pessoas que dá moral para quem tem casa em Copacabana, dá muita moral para quem tem casa na Barra, para quem tem carro importado. Ninguém dá moral para quem está dentro do vale. Ninguém quer dar ajuda para quem está dentro do vale. De falar de humilhação eu já passei. É muito triste, porque eu sei que tem mãe que está aqui essa noite e ela está vindo buscar uma resposta, porque o filho já está na maconha, já está na cocaína, já está envolvido no tráfico. Aí nego está dizendo, ei, esse daí não tem mais jeito. Mas eu estou dizendo, Ezequiel, cuidado, Ezequiel, eu não te trouxe para pisar, porque o menor osso tem valor aqui para mim. O problema é que as pessoas que gostam de humilhar o outro, o problema das pessoas que gostam de desprezar as pessoas. A maior tristeza no nosso meio pentecostal são pastores que acham que mensagem é aquela que ele arrebenta com a igreja. Mensagem para ele é aquele que ele machuca a pessoa. Aí vem a quadrilha, fala Deus, é isso Deus, irmão. Ele não está falando nada para edificar o nome do Senhor, ele está catucando o irmão. Ele não está exaltando o nome do Senhor, não. Ele está dizendo a entender que só ele que presta, que o irmão não vale nada. Olha, irmão, é muito triste, porque ele se acha que são pastor e fala isso. Irmão, eu não sou contra a palavra de confronto. Eu sou contra o pastor que mostra a ferida, mas não tem remédio para curar a ferida. Eu sou contra o pastor que mostra a ferida, mas não tem caminho para curar a ferida. Todo mundo fala, pastor Lei, mal de Pedro. Todo mundo fala, missionária, mal de Pedro. Fala que Pedro foi covarde. Não seja um Pedro. Mas escuta uma coisa, irmão. Nunca fala de quem afundou, porque você nunca tentou. Pedro, ele fez o seguinte. No meio daquele barco cheio de discípulos, ele foi o único que conheceu Jesus. E ele falou a seguinte coisa: Senhor, se és tu, posso ir contigo? E o que é que Jesus diz? Vem. Pedro estava indo, ó. Mas quando ele olhou para o vento, irmão, ele afundou. Mas quando Pedro afundou, Jesus pegou ele, e segurou. Se Jesus, que é Jesus, não deixou Pedro morrer, por que você quer matar teu irmão? Por que você quer arrebentar teu irmão? Aí eles dizem assim: mas Pedro foi isso tudo. Observa bem. Depois de Jesus, o único homem que andou sobre as águas foi Pedro. Quantas vezes Pedro andou, irmão? Quantas vezes o Pedro andou? Uma. Vocês acabaram de se enganar que vocês foram pelo meu dedo. Pedro andou 2 vezes.
Pedro andou, saiu do barco, andou a primeira vez, escuta, missionária, ele vai até Jesus, ele afunda, Jesus coloca ele de pé, Pedro volta para o barco nadando, Pedro volta para o barco sendo carregado, não, Pedro volta para o barco andando. Peraí, você já vai entrar, o mesmo Jesus que fez você andar uma vez e você afundou, vai ser ele que vai fazer você andar de novo. Você pode ter afundado, mas ele vai fazer você andar de novo. É interessante que Deus não está nem preocupado com quem observa você cair. Deus não está preocupado com quem te arrebenta debaixo dos bastidores. Deus não está preocupado com quem faz fofoca ao teu respeito. Até porque Deus não depende de opinião para ele levantar você. Deus não depende de opinião para te erguer novamente. Até porque aqueles que te arrebentam, eles não sabem quantas vezes você caminhou chorando, gemendo para tu chegar até aqui. Eles não sabem quantas estradas você teve que percorrer para você chegar até aqui. Só que Deus está dizendo nessa noite: para de se preocupar com aqueles que não podem fazer nada por você. Pare de se preocupar por aqueles que não podem te levantar. Pare de se preocupar pela opinião que eles não podem mudar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não dependo de opinião para te levantar. Se caiu, eu sou Deus para te levantar de volta. E se você caiu, eu sou Deus para te erguer de volta. Ainda que você caiu, Deus ele vai te colocar de pé. Cadê a nossa irmã Levita Kathleen para a gente encerrar? Quem quer que encerre a pregação, irmão? Vocês querem que encerre a pregação, sim ou não? Quer que continua? Eu vou continuar. Pode agora sentar, missionária Alessandra. Obrigado pela tua participação. Cadê a Levita Kathleen? Eu já vou encerrar, irmão. Enche-me de ti, as águas do seu amor. Foi no versículo 2, irmão, para me encerrar. Versículo 2. E me fez passar em volta dele. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale. Vê se a palavra era sob ou sobre. A palavra era? Então, se a palavra era sobre, ele não estava enterrado, ele estava... Aí eu perguntei a Deus, Deus, se ele estava sobre, quer dizer que eles não foram enterrados. Eu falei assim, Deus, já está sequíssimo, já não está valendo mais nada. Porque o Senhor não deixou ninguém jogar a terra. Sabe o que Deus falou para mim, pastor Arley? Sabe por que eu não deixei jogar a terra sobre ele? Porque eu ainda tenho um plano com ele. A maior prova que Deus tem um plano na tua vida é que não deixaram jogar a terra em você. Ele deixou você chegar, ficar até sequíssimo, numa condições financeiras ruim, mas jogar a terra em você não. Se coloca de pé, jogar a terra em você não. Ele não deixou jogar a terra, porque ele ainda tem um plano contigo. A maior prova que Deus tem um plano contigo é porque ele não deixou jogar terra em você. Eu quero te chamar você aqui, que você já estava pensando em parar. Te falaram que você estava dentro desse vale e não ia sair.
você está aqui. Eu estou indo lá no teu vale. Ah, mas eu tenho vergonha, Diácono Marco, não tem importância. Mais lindo que eu conheço. A Diácono Marco, mas vão falar mal de mim, não tem importância. Por algum momento, Deus vai te esconder. Não é para dizer que você está em adultério. Deus vai te esconder. Não é para dizer que você estava em pecado. Deus está te escondendo porque os teus adversários já estavam com a pá cheia de terra para enterrar teu ministério. Já estava com a pá cheia de terra para enterrar o teu chamado. Mas Deus essa noite está dizendo: quem está acordada debaixo da asa do Altíssimo. O teu amor. Ele está te escondendo. Ninguém vai jogar terra em você. Ninguém vai parar teu ministério. Quem é o homem que vai parar teu ministério? Não tem. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Quando eu amo seu nome. Do corpo inteiro. Ele está batendo na tua porta. Ele está batendo na tua porta. Ele está batendo na tua porta. E qual é o som do corpo inteiro? Ele está batendo na tua porta. Pode vir aqui, Senhor. Eu estou com vergonha, não tem importância. Ele está batendo na tua porta. Qual é o som? Qual é o som? Quando desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Não se importa não, meu irmão. Ele está te escondendo essa noite. Qual é o som? Qual é o som? Ninguém vai jogar terra em você.